Boa noite, paz esteja convosco. Vamos dar início ao quinto elo da semana de oração. Que Deus possa vir bradar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Que desde já a gente possa estar dando início ao quinto elo, à quinta noite de oração. E que Deus possa nos iluminar nessa noite, trazendo a unção, a graça, o poder sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. E que nessa noite o Espírito de Deus possa vir operar, que Ele possa vir trazer a graça e o poder de Deus sobre cada lar, cada casa, cada família. Que nessa noite nós possamos alcançar os céus através da presença de Deus. Quantos estão felizes por estar nessa campanha? Eu recebi muito testemunho da noite de ontem, muita libertação, muita gente chegou mandando o privado, muitas pessoas vomitaram, muitas coisas aconteceram ontem para a glória de Deus, pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, muito testemunho, só de pessoas que vomitaram no privado hoje foram 3 testemunhos de pessoas que vomitaram muito, pessoas que se sentiram libertas, pessoas que manifestaram e se libertaram. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesse último dia, nessa última noite de campanha. E o que o Senhor vai fazer na nossa vida, amado, ninguém vai impedir. Aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você, pode o inferno se levantar, o macumbeiro, o feiticeiro, o agoreiro, o invejoso, mal nenhum, praga nenhuma vai acontecer, porque aquilo que Deus já preparou para nós, vai acontecer e pronto. Aquilo que Deus já deu para nós é nosso e pronto, ninguém vai poder tomar. Agora existe uma coisa, o feitiço, ele não pega na pessoa que é cristão e que crê verdadeiramente em Cristo, mas que vive e pratica a verdade. E muitas vezes acontece coisa na nossa vida porque nós damos legalidade e as influências dessa maldade, elas acabam nos atingindo. E às vezes nós somos influenciados sim por demônios, influenciados por palavras lançadas, por maldições herdadas. E hoje eu quero trazer um tema bem proveitoso para nós nessa noite. E eu quero falar hoje sobre quebra de maldições. Hoje nós vamos estar consagrando os pães. Por que os pães, pastora? A primeira palavra que nós ministramos na primeira semana de oração foi o milagre dos 12 cestos de pães. E cada mês é um cesto de pão. 12 cestos, 12 meses, um cesto para cada ano. Mas a gente consagra esse pão para a gente dar para alguém, para a gente colocar na geladeira, no armário, no fogão, na carteira. Vai aonde tu colocar a tua fé. Então, se você não sabia e hoje é o pão, que era o pão, providencia aí o pão para a gente estar orando, para a gente estar consagrando no final dessa live. Nós vamos estar consagrando os pães. E aí você pode colocar na tua geladeira, colocar no teu armário. Quando você colocar na sua carteira, coloque dentro de um saquinho plástico, para que para o mês você possa trocar e ele, se der fungos, vai estar dentro do saquinho, amém? Tudo é o ato da fé, amados. Então vamos orar nessa noite pelo quinto elo da campanha, pela última noite da semana de oração, crendo no milagre, crendo na bênção de Deus. Nós vamos concluir em dezembro esse propósito. São 12 meses de semana de oração e eu creio que Deus já bradou muitas coisas na nossa vida. Amados, foram tantos testemunhos de ontem e isso nos incentiva a continuar fazendo a obra de Deus e isso nos incentiva a fazer o melhor para Deus. Compartilhe. Hoje eu vou estar sorteando meio litro de óleo da unção. Mas se você não quiser o óleo, quiser a Bíblia, fala também comigo, porque todos os meses a gente sorteia uma Bíblia. Só que esse mês, por sugestão de algumas pessoas, nós vamos estar sorteando meio litro de óleo. A Érica aí, para ela não é problema Bíblia, né, Érica? Tem até que comprar uma Bíblia nova para mim, que é a minha. Gente, se tem uma coisa que eu uso é Bíblia. Eu risco, eu escrevo, a minha Bíblia é toda marcada, a minha Bíblia é toda riscada, porque eu entendo que a gente tem que usar a Bíblia. Se você compra uma Bíblia e você não marca, você não usa,
tá com aspecto sempre de novo, é sinal que você não está usando. Porque quando a gente usa, que ela é do dia a dia, que ela pega a chuva, que ela pega sol contigo, a tua Bíblia acaba ficando com aspecto de envelhecida. Mas glória a Deus por isso, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, amém? Vamos orar? Se você puder, fecha teus olhos e nós vamos estar orando por quebra de maldição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós repreendemos agora todo espírito de maldição, todo espírito de rebeldia, meu Pai, todo espírito de rejeição, de amargura, de ódio, de raiva, todo espírito da dureza do coração, Pai, da enfermidade. Pai, em nome de Jesus, toda insegurança, toda timidez, toda covardia. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando nessa noite toda maldição sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, da nossa família. Vai, Senhor, repreendendo todo o pecado da nossa geração. Visita, Senhor, hoje o pecado da nossa geração. Da nossa primeira geração, Pai, vai visitando nessa noite. E em nome de Jesus, Pai, vai quebrando o recantarabassúria, toda maldição hereditária, herdada, lançada, proferida sobre a nossa vida. Toda maldição, Senhor, que foi lançada sobre nós, vai quebrando nessa noite. Toda maldição lançada, meu Pai, que veio sobre a nossa vida através de um pai, talvez de uma mãe. Pai, toda maldição que veio através de irmão, de parente, de amigos, Senhor, de inimigo, de invejoso, Pai, de pessoas que nos odeiam. Maldição que foi lançada sobre a nossa vida através de pessoas que têm inveja. Mas, Deus, nessa noite nós repreendemos no poder e autoridade do Teu nome toda palavra lançada, toda palavra maldita que foi lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor, vai penetrando. Penetra, Senhor, o mais profundo da nossa consciência. Vai entrando, Senhor, no subconsciente nessa noite. E vai queimando, Senhor, com Teu fogo santo todo bloqueio na nossa mente, todo bloqueio hereditário, meu Pai. Vai quebrando, Senhor, toda a tradição religiosa da nossa vida, toda a idolatria, meu Pai, todo o mal que está sobre a nossa vida, sobre a nossa característica, sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos pensamentos, meu Pai. Mas nessa noite, Pai amado, santo de poder e glória, vai quebrando toda a maldição hereditária, herdada, lançada, adquirida sobre a nossa vida. Mas nessa noite, Pai, no poder e autoridade do Teu nome, nós repreendemos sobre a nossa vida toda palavra maldita, meu Pai, lançada, Senhor, sobre nós. Ah, meu Deus, envia, Senhor, envia o Teu Espírito nessa noite sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre nós. E que Tu venha, Senhor, Espírito Santo, tomar a direção das nossas vidas. Que Tu, Espírito Santo, nessa noite venha dar na direção e no controle de cada vida, Senhor, aqui representada. E vai tirando, Senhor, toda a cegueira espiritual. Vai tirando, Senhor, toda a discriminação. Vai tirando, Senhor, todo o mal que está sobre nós. Toda a maldição, Senhor, sobre a nossa vida. E vai trazendo, Senhor, para nós o espírito da mansidão, do domínio próprio, do controle, da longevidade, meu Pai, das bênçãos dos céus e da terra. Pai, vai tirando de nós todo o espírito da humilhação, meu Pai, mas vem trazendo o domínio próprio nesta noite para nossas vidas. E resgata, Senhor, em nós, Senhor, em Teu nome, faz a nossa vida ser transformada. Faz a nossa vida ter, Senhor, ter outra realidade. Mas que nessa noite, Senhor, todas as áreas da nossa vida, elas venham ser alcançadas pelo poder, pela autoridade do Teu nome. Mas, Senhor, nós repreendemos nessa noite, meu Pai, toda palavra maldita, todo espírito de maldição, meu Pai, vai entrando nessa casa, nesse lar, nessa família, e vai repreendendo, Senhor, no poder e autoridade do Teu nome. Mas que nesta noite, Senhor, seja uma noite de libertação. Que nesta noite, Senhor, seja uma noite que toda maldição caia por terra. Oh, Pai amado, Pai santo, muda o cenário, muda o contexto, meu Pai. Traz a atmosfera de poder e milagre sobre as nossas vidas. Nos unge, Senhor, da planta dos pés, do alto da cabeça, nos lava com Teu sangue nesta noite. Mas vai perdoando, Senhor, todos os nossos pecados, iniquidades, transgressões, seja em gesto, pensamento, em atitudes. Mas faz em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Mas que nessa noite, Espírito Santo de Deus, toda maldição hereditária,
hereditária, herdada, lançada, proferida sobre a nossa vida, Senhor, nós rejeitamos. Vai, Senhor, visitar o pecado da nossa primeira geração, Pai, e quebra em nós, Senhor, quebra em nós toda a maldição hereditária sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, mas que nesta noite, meu Pai, nós possamos contemplar a Tua glória e o Teu poder e o Teu milagre sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco através da palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Vem, Senhor, nesta noite falar conosco, Senhor, que a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é bendita, a Tua palavra que é lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos. Senhor, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, que ela venha ser ministrada, né? Senhor, como um canal de bênção, como instrumento de hospitais, as UTIs, Senhor, os leitos de hospitais, as enfermarias. Ah, meu Pai, vai visitando nesta noite com cura. Pai, em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada nesta noite, Pai Santo de poder e glória. Aremaia cantarabachevia. Visita, Senhor, visita os cárceres, meu Pai, visita aquele que está rebelde, aquele que está aprisionado, acorrentado, meu Pai, nesta noite. Mas enquanto a Tua palavra for pregada, meu Pai, quebra corrente, quebra elo, quebra flagelo nesta noite, vira o cativeiro, Senhor, e que toda maldição caia por terra, meu Pai, toda maldição na nossa vida financeira, toda maldição na nossa vida espiritual, sentimental, meu Pai, vai desfazendo nesta noite a obra das trevas, mas faz em nós, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer nesta noite, e que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder se manifeste sobre as nossas vidas. Fica conosco, Deus, e fala conosco, me usa como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja ministrada, pregada, e que ela venha alcançar vidas, Senhor, e vidas, Senhor, em lugares distantes, lugares que estão, Senhor, nos ouvindo, aqui, agora, e aqueles que ainda vão ver, aqueles que ainda vão assistir, que, Pai, não venha importar o dia e a hora, que a unção seja a mesma, que a bênção seja a mesma, que a Tua graça, o Teu poder, que é miraculoso, que é do céu, venha sobre nós nessa noite. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Aquele que crê, dá um glória a Deus, aquele que crê, glorifica e exalta o nome do Senhor. Digita aí nessa live, eu creio, digita aí, eu tomo posse, deixa registrado, porque o diabo, ele não vai poder apagar, ele não vai poder apagar, porque quando a gente escreve, a caneta do céu sela, e a borracha do capeta não vai poder apagar aquilo que tu está decretando, aquilo que tu está determinando a vitória na tua vida. Então escreve nesta noite, digita aí, eu tomo posse, eu recebo a minha vitória, eu recebo o meu milagre, eu recebo e glorifico o nome do Senhor, porque nessa noite Ele vem trazer quebra de maldição. Ei, eu vejo o papai quebrando maldição hereditária na vida financeira. Aremaie cantarabachevia. Eu vejo Deus entrando com provisão na vida financeira. Eu vejo Deus tirando impedimento na tua vida financeira nessa noite. Eu quero te falar que palavras de maldição vão ser quebradas, porque Deus vai bradar com milagre nesta noite. Quantos creem? Se você crê, dá um glória a Deus. Se você crê, digita aí, eu recebo, eu tomo posse. Se você crê, determina o teu milagre nessa madrugada, determina a tua vitória em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor, para Ele a nossa adoração nessa noite. Que Ele venha nos revertir da planta dos pés ao alto da cabeça, que Ele venha nos lavar com o seu sangue, que nós possamos entronizar o trono de graça e entrar na presença do Senhor, do Santo dos Santos, para que nesta noite a gente venha ter um encontro com Ele, para que nessa noite Ele venha arrebentar com a porta de bronze, com o teto de bronze, mas que o céu se abra nesta madrugada, e seja na tua casa, seja na minha casa, que seja na terra como é no céu. Quantos creem, quantos tomam posse? Eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu posso profetizar na tua vida nessa noite? Se eu posso profetizar, diz profetiza, pastora, porque lá em Ezequiel capítulo 37, ele vem dizendo assim: profetiza, ô filha do homem. Eu quero ser profeta de Deus nesta noite, para liberar sobre a tua casa que toda maldição, toda
palavra contrária, toda obra de inveja, feitiçaria, todo invejoso, toda obra maldita cai por terra nesta noite, porque o papai está dizendo: clama a mim e eu te responderei com coisas grandes. Jeremias 33:3. Deus está ouvindo o nosso clamor. Os ouvidos do Senhor estão inclinados hoje para te ouvir, clamar e pedir para o Senhor nesta noite bradar o teu milagre, a tua vitória. Quantos creem nisso, receba. Quantos creem nisso, diga: eu tomo posse. Quantos creem nisso, receba o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Beba uma água aí. Enquanto eu bebo a minha água, glorifica. Enquanto eu bebo a minha água, digita aí. Hoje vai ser noite de milagre, hoje vai ser noite de vitória. Eu vou tomar posse, porque o Senhor veio para entregar a bênção e Ele veio para quebrar toda a maldição. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero ler com você o versículo 19. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu quero parabenizar a Valéria Silva, porque a filha dela foi aprovada no curso de Direito. Que Deus abençoe essa nova fase da tua vida, que ela venha passar também na UFPA, e que Deus te dê condições e recursos para orar, para abençoar e para manter a tua filha dentro de uma faculdade. Que Deus venha honrar essa nova fase da vida da tua filha, e que Deus abençoe com sabedoria, conhecimento, para que ela venha deslanchar nos seus estudos e que ela venha ser bem-sucedida em todas as áreas que ela se colocar, que ela venha ser destacada, pois assim, Valéria, nós liberamos essa palavra profética sobre a vida da tua filha. A Valéria foi uma das que recebeu a visita na nossa casa e nós tivemos a oportunidade de orar e ministrar uma unção de sabedoria sobre a vida da filha dela. E eu creio que ainda vai vir muito churrasco por aí, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Então dá um glória a Deus. Eu lembro que foi comigo a Fátima Lira, foi a Lucileia Prampona, foi a Maria Felenina. Nós fomos visitar a casa da irmã Valéria e foi uma bênção, e hoje nós estamos colhendo já frutos dessa oração, amém? Hoje nós vamos sortear uma casa para visitar e quarta-feira eu quero fazer visita já. Então, amado, quarta-feira eu já quero visitar a casa da Francimar, porque nós estamos devendo uma visita para ela. Nós estamos devendo uma visita para Rafaela Oliveira e para Dona Maria Felinina. Por que não foram feitas? Porque não marcaram, amém? Glória a Deus. Não é culpa aqui da pastora, não. A minha vontade era ter feito todas elas, porque está acumulando, amém? Mas vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nessa noite vem falando assim, ó. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e tu e a tua descendência. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite vem dizendo que o Senhor, Ele toma como testemunho o céu e a terra. E quando Ele fala isso, que Ele toma como testemunha o céu e a terra, e Ele diz que o céu e a terra são testemunhas diante de nós, que o Senhor está propondo diante de nós a morte, a vida, a bênção ou a maldição. Então, amados, é uma escolha nossa viver bênção ou ser amaldiçoado. É uma escolha nossa viver a bênção de Deus, ou é uma escolha também sua viver a maldição. Ele está dizendo, olha, eu tomo como testemunho o céu e a terra, que eu estou colocando diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por que a vida e a morte? Porque, amados, muitos de nós estamos mortos espiritualmente. Estamos vivos, estamos fisicamente bem, mas o nosso espírito está totalmente morto. Mas Deus está dizendo, eu ponho diante de ti a vida e a morte. É uma decisão sua hoje, de vivificar o teu espírito e quebrar toda palavra maldita, toda palavra de maldição da tua vida e viver as bênçãos de Deus. Deus já revelou isso para nós. Deus já revelou qual é a vontade dele para a nossa vida. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida em abundância. A vontade de Deus, ele declara para nós em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim, não se conformei com esse século, renovai as vossas mentes, para
para que você possa viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da parte de Deus. Então o que é de Deus para nós é bom, é perfeito e é agradável. E o que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Mas Ele está colocando diante de ti, Ele te dá o direito de escolher, Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher viver bênção ou maldição, a vida ou a morte. Amado, muitas vezes nós ferimos pessoas com palavras, e isso traz maldição para a vida das pessoas e até mesmo para a nossa família. Porque na hora da raiva, a gente não pensa no que vai falar. Na hora da raiva, a gente libera palavras malditas contra as vidas daquelas pessoas. E isso acarreta na vida das pessoas uma maldição. Não só para a pessoa que está recebendo aquela palavra, mas às vezes a palavra maldita, ela afeta a tua casa, ela afeta a tua família, ela afeta o teu filho. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você e falar para você e te ensinar nessa noite a quebrar toda maldição hereditária na tua casa, seja ela herdada, adquirida, seja ela lançada sobre você. Porque a maldição, amado, ela pode ser herdada, ela pode ser adquirida, ela pode ser lançada. E nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre isso. Há alguma história de maldição sobre a tua família? Claro que há. Em todas as nossas famílias a gente vem trazendo essa carga genética maldita. Quantas pessoas sofrem a família toda da mesma enfermidade? Por exemplo, uma coisa que eu tenho orado na minha família é a cegueira. Não a cegueira física também, mas a cegueira espiritual. Mas a minha família, a minha descendência toda, a minha bisavó morreu cega, a minha avó morreu cega, a minha mãe ficou quase cega, que andava de guia. Mas eu disse, na minha família vai ser quebrada essa maldição. Na minha geração eu vou quebrar essa maldição. E aí, amado, a minha mãe fez cirurgia e para honra e glória do Senhor, a maldição da cegueira foi quebrada. Nós precisamos quebrar na nossa geração a maldição. Quantas pessoas têm alcoolismo? O avô era alcoólatra, o pai virou alcoólatra, o filho agora é alcoólatra e o neto agora é alcoólatra. Você traz alguma maldição? Na sua família tem algum histórico de maldição? Cada um sabe a maldição que vem acompanhando a sua família. Talvez a maldição que vem acompanhando na sua família, eu conheço uma família, amado, que todos viraram homossexuais e lésbica. Ah, pastora, cuidado, eu não tenho medo de falar, amado. Eu não tenho medo. Eu estou falando de Bíblia, de palavra. Eu não estou falando da Carla. E quanto histórico de maldição nós trazemos. Pessoas que trazem maldições que foram lançadas, proferidas e adquiridas. Mas ele está dizendo nesta noite, a escolha é sua. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Amados, quando nós liberamos na hora da raiva, que a gente fala sem pensar, que a gente libera palavras de raiva, de ira, nós estamos amaldiçoando vidas. E nós estamos lançando não só para aquela pessoa, porque quando eu libero uma palavra maldita na vida de uma pessoa, essa maldição vai gerar para outra geração dessa pessoa. E nós hoje devemos quebrar todo o jugo que nós já colocamos em vidas de pessoas. Se você hoje, no decorrer dessa pregação, entendeu e que Deus vai te trazer a memória de pessoas que você precisa dizer, Senhor, eu declaro nessa noite, eu quebro todo o jugo, meu Pai, que eu coloquei na vida dessa pessoa. Eu quebro toda a maldição, toda a palavra maldita que eu lancei, que eu proferi na vida de um filho, de uma mãe, do irmão. Amado, às vezes o pai e a mãe nos amaldiçoam. Porque eles estão na hora da raiva, na hora da fúria, eles liberam palavra de raiva. E eles lançam sobre nós maldições que precisam nessa noite ser quebrada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Declara aí hoje que toda maldição seja quebrada, que o Senhor nessa noite repreendo, diga, declara, digita, eu repreendo toda maldição da minha vida, seja ela herdada, seja ela adquirida, seja ela lançada sobre a nossa vida. Mas, amado, eu quero te dizer algo nesta noite, que muitas vezes, na hora da raiva, nós declaramos palavras que nós não deveríamos falar para as pessoas. E essas maldições, elas motivam, e elas são motivo de causas de muita gente viver numa vida totalmente amaldiçoada. Mas eu quero falar algo para você nessa noite, que a palavra lançada,
sobre a tua vida e sobre a minha vida. Palavras de maldição que são lançadas sobre a nossa vida, sem motivo e sem causa, elas não têm efeito sobre você. Se você não tem culpa e aquela pessoa está jogando uma maldição hereditária sobre você, e que se ela não tem causa e não tem sentido, e se você não tem culpa, essa maldição ela não tem valor sobre a tua vida. Ou seja, muitas maldições, elas não aconteceram porque não tem causa, não tem motivo. Mas por que muitas delas acabam sendo a causa da gente viver uma vida de maldição? Por conta das legalidades, das brechas que nós deixamos. Quantos de nós temos brecha? Porque, amado, todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo mente, todo mundo peca. E se você disser que você não faz isso, você é mentiroso. A palavra de Deus diz que muitas maldições sem causa na nossa vida, elas acontecem por nós estarmos com uma vida em brecha. E aí, então, se alguém te amaldiçoou sem motivo e sem causa, isso não é para você se preocupar, porque isso não vai ter efeito sobre a tua vida. Porém, o problema é que muitas vezes nós estamos com brecha e por isso nós recebemos as maldições. Então, nesta noite, peça para o reparador de brecha. Peça para aquele que tapa todas as brechas, venha brechar, fechar todas as brechas. Amado, eu tive um período da minha vida, dentro já no ministério, pregando, que eu fui muito ferida, eu fui muito machucada. E eu senti ira, eu senti raiva. Mas não teve uma noite que eu não dobrei o meu joelho e eu não pedi perdão para Deus. Eu dizia para Deus: Senhor, eu ainda estou chateada. Senhor, isso ainda não passou. Senhor, isso ainda está me machucando. Senhor, isso ainda está me ferindo. Mas, Senhor, não deixa que a ira venha sobre mim. Não deixa eu dormir desse jeito. Senhor, me perdoa. Tira, Senhor, todo o jugo que eu estou botando sobre essa pessoa. Quebra, Senhor, o jugo dessa pessoa que eu estou chateada. Quebra o jugo dessa pessoa, Senhor, que me magoou, e quebra em mim também, para que isso não venha virar maldição na minha vida, nem na vida dessa pessoa. E quando era no outro dia de manhã, vinha aquela situação, porque, amado, tem coisas na nossa vida que é um processo, que é um aprendizado, e tudo isso a gente vai aprender a lidar com situações, porque tá no ministério, o diabo se levanta, tá fazendo a obra de Deus, você vai sofrer as retaliações do diabo, e ele não vai usar ninguém lá de fora, ele vai usar quem anda com você, ele vai usar pessoas que você gosta, e essas pessoas, às vezes, na hora da raiva, elas falam coisas que ferem, que machucam, e que traz sobre a nossa vida maldição, da mesma forma como também nós agimos dessa forma, amado. Então, eu tô sendo sincera, eu tô falando pra você o que já aconteceu comigo, e eu sei que foi um ano, foi um processo de dor, de choro, que todas as noites eu tinha que dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero que isso vá pro meu coração, mas eu estou sentindo, Senhor. Eu não quero liberar e nem ser o causador de liberar a maldição na vida de ninguém, assim como eu não quero para minha vida. Porque, amado, tudo é lei da semeadura. Tudo aquilo que eu desejar para o outro vai vir para mim. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu plantar o ódio, a raiva, a ira, o rancor, isso também vai ser sobre a nossa vida. E isso gera maldição. Embora, às vezes, a maldição não tenha causa, mas por a gente estar com brecha, elas acabam permanecendo, nos ferindo e nos machucando. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu estava dando a brecha, porque eu olhava para aquela pessoa, eu sentia tristeza. Não era que eu sentia ódio. Eu não sentia ódio. Eu não sentia desejo de vingança nem de fazer o mal, mas quando eu olhava para aquela pessoa, eu não confiava, eu chorava, eu fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu ficava decepcionada. Mas o que acontece? Eu todas as noites estava ali: Senhor, me perdoa, quebra esse jugo que eu estou botando sobre essa vida, quebra essa raiva, essa ira, esse rancor, para que isso não venha gerar maldições para mim e nem para a pessoa que eu estou botando o jugo. Por que eu estou dando o meu testemunho? Porque nós precisamos
tapar as brechas, porque ainda que a maldição, ainda que o problema, ele não tenha causa nem julgo, porque quando a maldição é lançada, que você está com as brechas fechadas, que o reparador de brecha está na tua direção, na tua posição, essas maldições elas não vão ter efeito nem causa sobre a nossa vida. Mas o inimigo ele é tão astuto que ele faz a gente ferir, que ele faz a gente se machucar, para que a gente venha gerar sobre a nossa vida essa maldição. Mas o Senhor ele está dizendo hoje que nós precisamos tapar as brechas, que nós precisamos fechar toda a maldição hereditária, herdada, lançada e proferida sobre a nossa vida. E para isso, amado, nós precisamos vencer. E para isso nós precisamos liberar sobre a nossa vida palavras de bênção. Foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a orar por essa vida. Sabe por quê? Deus, lá no capítulo de 42 do livro de Jó, o cativeiro de Jó só foi quebrado quando ele orou por aqueles que se diziam amigos dele, aqueles que o condenaram. O Jó está no pecado, o Jó pecou, o Jó errou. E aí o cativeiro de Jó só foi quebrado quando ele orou por aqueles que estavam ali ferindo e machucando. Assim vai ser na minha vida e na tua vida. Oh, papai está dizendo que tanto para mim quanto para você, ele veio hoje para virar cativeiro. Então declara: o Senhor está virando o cativeiro hoje, nesta noite. Ele está tirando pessoas de cativeiro. E esse lugar de cativeiro, diz o Senhor, que ele vai mudar, que ele vai fazer o cativeiro um cenário novo, que ele vai mudar essa realidade. Quando nesta madrugada a gente dizer: Pai, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu pequei, perdoa-me, Senhor, as minhas transgressões e iniquidade, mas tapa as brechas, pois eu libero, Senhor, perdão. Eu libero perdão para essa vida que me amaldiçoou, para essa vida que me machucou, para essa vida, Senhor, nesta noite, para que o cativeiro venha a ser quebrado, amado. Entenda que nós precisamos quebrar toda a maldição familiar na nossa vida. Nós precisamos quebrar toda a maldição, não só em nós, mas em nossa casa, em nossa família. Por quê? Porque quando eu recebo uma palavra maldita dessa, ela vai gerar sobre a nossa família uma maldição. E nós precisamos quebrar nessa noite. Mas o que é maldição? A maldição é uma palavra maldita, uma palavra que traz consequência ruim para a nossa vida e para a nossa geração. Então diz assim: eu quebro na minha vida toda palavra maldita. Eu repreendo agora, no poder e autoridade do teu nome, toda palavra maldita seja repreendida. Amados, palavras pesadas que vêm e que trazem a ira, elas repercutem no futuro da nossa geração. E a gente, quando libera palavras malditas, a gente não tem como voltar atrás. Tem? Não tem. Porque quando a gente libera a palavra, a gente já liberou. E não tem como a gente voltar atrás da palavra que a gente já lançou. E a palavra de Deus que na hora da raiva, de cabeça quente, a gente fala sem pensar. E aí não tem como voltar atrás. Não tem, amados. E aí Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio, lá em Lucas, se não me engano, versículo 6, capítulo 6, versículo 45. A palavra vem dizendo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o Senhor nessa noite, Ele quer que o nosso coração esteja cheio de bênção, que o nosso coração esteja cheio de palavras proféticas, ainda para a gente lançar para aqueles que amaldiçoam a gente, para aqueles que têm raiva, que a gente venha liberar uma palavra profética hoje. Hoje aconteceu uma situação comigo e eu dobrei o meu joelho e orei. E eu falei: Senhor, quando essa pessoa liberar palavras assim sobre a minha vida, que tu venha fazer o que tu fez na boca de Balaão, que ele foi pago para amaldiçoar, mas ele não amaldiçoou, ele liberou a palavra profética. Então isso que tu tem que declarar, que todos aqueles que estão liberando palavras, jogando chaveco, aqueles que estão jogando indiretinha, piadinha, que o Senhor venha botar nele a unção de Balaão, que quando ele for liberar palavras para te amaldiçoar, Deus venha usar a boca dele para te abençoar. Porque, amado, uma coisa é certa: ninguém vai amaldiçoar e ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus escolheu. Pode? Não pode. A não ser que a gente dê legalidade, a não ser que a gente dê brecha. Porque se a gente tem Deus na nossa vida,
Pode jogar piadinha, pode jogar indireta, pode ir pro Facebook, pode ir pro Instagram, pode criar grupinho em WhatsApp, pode botar o teu nome na boca do sapo, pode lançar palavras malditas, mas não vai acontecer. Não vai, porque não vai ter causa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Glória a Deus. Então, amados, que a gente possa determinar na nossa boca palavras proféticas. E ainda assim faz o que ele fez. Pede para que a boca dessa pessoa que veio para te amaldiçoar seja igual a boca de Balaão, que venha sair palavras de bênção. Nós precisamos falar coisas boas, amado. Com a nossa boca nós devemos liberar o que é paz, o que é esperança, o que é amor, o que é bênção, o que é cura, o que é libertação, o que é salvação. Você tem semeado essas palavras na vida daqueles que têm te amaldiçoado? Eu tenho aprendido a fazer isso. Eu tenho aprendido a orar pelos meus inimigos. Eu tenho aprendido a botar o meu joelho no chão e apresentar cada um deles e dizer: Senhor, quebra. Se eu coloquei algum jugo sobre essa vida, quebra. Quebra em mim também. Mas, Senhor, muda essa história. Eu não estou lutando contra vidas. Eu não estou lutando contra pessoas. Eu estou lutando contra uma influência maligna que faz a gente ter raiva, que faz a gente dividir, que faz a gente porfiar, que faz a gente falar o que não é para falar e magoar e ferir pessoas que não é para magoar, é muito menos ferir. Amados, muitas vezes quando a gente libera essa palavra na hora da raiva e que a gente acaba herdando para nossa família, a gente gera problemas. E muitas vezes, amado, essas palavras de maldição que nós herdamos e que elas são lançadas, a gente acaba herdando. A gente acaba herdando os problemas. Não é verdade? Quantos de nós temos que resolver problemas de familiares nossos? E nós herdamos os problemas. Eu vou dar um exemplo. Digamos que tinham 2 vizinhos, os teus avós lá no passado, eles odiavam esses vizinhos. Houve uma rixa, houve uma contenda, houve uma briga entre aquelas famílias. E que essa rixa, esse problema, está na tua 3ª geração, porque lá atrás houve uma briga e você hoje gerou esse problema para quem nem no tempo era nascido. E a gente gera esses problemas, a gente herda esses problemas. A gente herda, às vezes, o desvio de comportamento da nossa família. Às vezes a gente desvia esse comportamento dos nossos pais. Eu vou dar um exemplo. O telefone toca e o teu filho atende e você diz: olha, diz lá que eu não estou. A porta bate, alguém está na tua casa e você fecha a casa todinha. E sabe que tem alguém batendo e você não atende. Você recebe como herança maldita esse desvio de comportamento e que precisa ser quebrado. A mentira, a bebedice, o vício do cigarro, são coisas, maldições que a gente herda. A maldição da miséria, da pobreza, o espírito da contenda. Quantas pessoas têm herdado o espírito do Zé Pilintra? Quantas pessoas têm herdado na família o espírito do preto velho, da pombagira, do giramundo? Quantas pessoas têm herdado o espírito do Zé Mulamba? Amados, a gente tem visto, às vezes a gente vai orar, pessoas chamam: pastora, vá na minha casa. O meu pai, ele não quer mais tomar banho. Ele começou a acumular lixo. Ele anda na rua catando lixo. Ele começou a juntar porcaria. Ele começa a acumular aquilo que não presta. Ele começa a acumular até sacola, saco, garrafa. E ele não pode ver um lixo na rua. E ele vai acumulando porque lá atrás alguém na família dele já fez isso e ele herdou esses espíritos imundos. Quantas pessoas a gente conhece assim? Que anda fedido porque não lava a roupa. E aí a gente vai herdando essas maldições na nossa família, que a gente precisa entender que são demônios que foram herdados, que estão passando de geração em geração e que veio através de uma maldição hereditária, que hoje você vai dizer: ei, eu sei qual é o demônio que está perseguindo a minha família.
Talvez na tua família o demônio que está perseguindo é o do alcoolismo, que está passando de geração em geração e que nessa noite você precisa debater e lutar com a arma certa. E lutar com quem? Com a pessoa que bebe? Não. Mas você vai lutar contra um demônio chamado o quê? Zé Pilintra, que impera o vício do álcool, das bebidas. E esse demônio tem famílias aqui que o Senhor está dizendo que ele vai quebrar. Tem famílias aqui que o filho bebe, o marido bebe. E você está lutando contra esse vício dentro da tua casa. Mas sabe que Deus está te dizendo que Ele vai te dar a arma certa nessa noite para você declarar e você profetizar na tua vida nesta noite, na tua casa, na tua família. E você vai orar e você vai dizer assim: Pai, visita o pecado da minha primeira geração. Visita o pecado da minha primeira geração e quebra hoje na minha vida, na minha casa, na minha família, todo o vício, todo espírito desse imundo desse Zé Pilintra. Amado, às vezes a gente herda o desvio de comportamento. Às vezes a gente herda até a dívida dos nossos pais. A gente herda toda a maldição que está nessa geração durante anos. A palavra de Deus diz, amado, que nós devemos quebrar nessa noite. Quantas pessoas têm recebido e herdado a maldição da enfermidade? Eu acabei de dar o exemplo na minha família que a minha avó morreu cega. Eu tenho uma tia que morreu cega. A minha mãe ficou praticamente cega. Mas eu quero te dizer nessa noite, você sabe qual é o demônio que tem atormentado, que tem estado durante anos na tua família? Talvez o espírito da miséria. Ei! Eu quero declarar hoje, liberar uma palavra profética. Aí onde ninguém prosperou, aí onde nada ninguém deu certo, aonde a tua maldição na tua família era de viver na miséria. Eu quero te dizer que na tua geração acaba hoje. Na tua geração Deus vai quebrar esse cativeiro hoje, porque a miséria vai acabar hoje na tua vida. Esse espírito de miséria, amado, tem que quebrar hoje. Sabe por quê, amado? Vamos acabar com essa mentalidade. Eu só como bem dia de domingo. Eu só compro uma roupa nova quando é festa, quando é Natal, quando é ano. Eu sou pobre, mas eu sou limpa. Eu sou pobre. Ei, pobreza é maldição. Pobreza é maldição. Pastora, eu estou te dizendo. Pobreza é maldição. Sabe onde ela entrou? Lá no início. Quando Adão e Eva caíram lá no pecado. Que veio sobre ele toda a maldição. E aí veio o que? A dificuldade. Veio a maldição da miséria. Mas eu quero te dizer que se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a miséria já acabou da tua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Isaías 53, ele diz que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele já levou sobre si todas as nossas maldições. Nós temos que conhecer a palavra, amado. Por que a gente está perecendo até hoje, levando esses demônios na nossa geração por falta de conhecimento, por falta da verdade? Porque a palavra de Deus diz: conhecer a verdade vos libertará. Ei, a palavra nessa noite veio para te libertar desse demônio que está de geração em geração na tua casa. Sabe, amado, eu tenho um irmão, a minha mãe até diz assim: quando eu ligo, ela tá virando um alcoólatra, bebe todo dia. Eu digo: minha mãe, lute de forma correta. Não diga que ele é um alcoólatra, não diga que ele é um beberrão. Comece a olhar para o seu filho, não para o demônio que está nele. Porque esse demônio que está nele, que está tirando a paz da senhora, se chama Zé Pilintra. E ele tem que bater em retirada da nossa casa, da nossa família. Amado, o filho dele já bebe, o filho dele já está com a mesma característica dele. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, que nós temos o poder, nós temos a autoridade para repreender o mal da nossa casa, da nossa família. Declara: na minha família, essa maldição vai ser quebrada hoje. Você crê nisso? Então declara, amado, que Deus está quebrando toda a maldição hereditária, herdada, lançada, proferida sobre a nossa vida. Amado, Deus, Ele limitou a maldição. A maldição, ela vai até a 4ª geração. E é na nossa geração hoje, vai ser quebrada. Quantos creem nisso? Diga assim: na minha geração, toda a maldição vai ser quebrada. Porque a maldição foi até aqui, mas hoje eu estou quebrando. E sabe o que me fez lembrar e me traz a memória? No livro de Josué, quando Josué leva, eu não lembro agora o capítulo, mas Josué leva
os homens, os governantes, os reis, ele leva um povo de nome numa cidade. E ele diz assim, olha, aqui vivia Terá, pai de Abraão. O pai de Abraão, ele vivia uma vida maldita. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele adorava deuses estranhos. Ele vivia e cultuava deuses estranhos. Ele era artesão e ele fazia deuses estranhos. Deus me fez lembrar e eu quero falar para você. A palavra de Deus vem dizendo que Abraão tinha tudo para seguir a profissão do pai dele, ter uma vida de miséria e ser maldito por adorar deuses estranhos e até mesmo apegar a profissão do pai de confeccionar deuses estranhos. Mas Abraão, ele teve um encontro com Deus. E Abraão, quando ele tem um encontro com Deus, o Senhor diz, olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu não vou te dizer aonde ainda é, mas sai de perto da tua parentela. Olha só Abraão dizendo, Abraão, quem era o teu pai? O meu pai era Terá, um homem fracassado, um homem amaldiçoado, um homem que era derrotado, um homem que adorava falsos deuses. E existem estudos que diz que Terá era feiticeiro, macumbeiro. Eu não estou afirmando isso, são estudos. Abraão poderia herdar essa maldição do pai dele para ele, mas ele quebrou nele. Agora, olha a geração de Abraão. Abraão, quem é o teu pai? Terá. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Isaac, quem é o teu pai? Meu pai é Abraão, pai da fé. Aquele que Deus falava face a face. Ei, amados, quebra hoje. Assim como Abraão quebrou a maldição da família dele, é necessário que hoje a gente venha quebrar na nossa família toda a maldição hereditária. Já chegou na 4ª geração. Senão você não estava nessa campanha e você não estava nessa oração para Deus te falar isso nessa noite. A maldição ela é quebrada na 4ª geração. Já a bênção de Deus, ela vai até 1000 gerações. Ela é ilimitada para mim, para você nessa noite. Meu irmão, declara, vai até 1000 gerações a bênção do Senhor na minha casa, na minha família. A maldição, amados, ela só encontra lugar se houver pecado. Ela só encontra lugar se houver o quê? Pecado. Então, se eu fosse você, lembra que eu dei o meu testemunho? Eu sabia que eu estava em pecado porque eu estava magoada com uma pessoa. Eu sabia que eu estava ali errando. Mas o que eu fazia? Eu ia na presença de Deus, botar minha cara no chão. Eu chorava. Eu dizia, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Senhor, eu não quero que isso venha permanecer em mim. Eu pegava ali o Salmo 51. Senhor, compadece de mim segundo a tua benignidade. Eu ia para o Salmo 51 que diz assim, vamos lá. Salmo 51, quando ele diz assim, que o salmista Davi, ele está dizendo assim, compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava, Senhor, todo o meu pecado, pois os meus pecados, as minhas transgressões, Pai, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, mas Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. Amado, faça que nem Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo quando ele pecava, mesmo quando ele falhava, mesmo quando a maldição estava sobre ele, ele ia pro pó, ele pedia perdão. Então, amado, se você hoje, nessa noite, precisa quebrar uma maldição na tua casa, na tua família, na tua vida, começa logo a dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, seja em gesto, em pensamento, em atitude, perdoa, Senhor, todo o meu pecado e me ensina a perdoar. Aprenda mais uma coisa nessa noite, não durma sem dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, seja em gesto, pensamento e atitude. Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, me perdoa. Porque, amado, você pode ser o melhor, você pode ter anos de igreja, mas se você dormiu no pecado e não pediu perdão, e se Jesus vier nessa madrugada, já era para ti. Então nós não devemos deixar a ira e nem o nosso pecado se pôr com o sol. Nós devemos pedir perdão todas as noites,
quando nós formos dormir. Porque se o Senhor vier na madrugada, você está livre daquele pecado do dia. Então entenda, para a maldição ser quebrada, para a maldição ser tirada na nossa vida, nós precisamos pedir perdão para Deus do nosso pecado. Moisés, ele exortou o povo a escolher entre bênção ou maldição, entre vida ou morte. Porque foi essa palavra que nós lemos nessa noite, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eis que eu ponho o sol e a lua diante de ti como meu testemunha, que diante de ti eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Moisés está nos ensinando a escolher as bênçãos e em vez de maldição, em vez de morte, vida. Não morte física, mas a morte espiritual. A palavra de Deus diz que Daniel, lá no capítulo, se não me engano, 9, versículo 11, Daniel, ele vinha dobrar os seus joelhos. A palavra de Deus diz que Daniel, ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia e ele orava pedindo perdão pelo povo de Jerusalém. Olha que Daniel não estava pedindo perdão pelo pecado só dele. Ele pedia pecado pela nação dele. Ele pedia perdão pelo pecado da família dele. Ele pedia perdão pelo pecado do povo dele. Amados, aprenda com Daniel. Daniel orava por quem? Por Jerusalém. Se você quer ser próspero, o salmista diz que quem quer ser próspero, ore por Jerusalém. Ore todos os dias. Tanto é que ele termina o salmo falando e orando por Jerusalém. Então, amado, que nós possamos tomar posse nessa noite. Se antes havia uma lei, nós precisamos quebrar ela nessa noite na nossa vida. A lei e a maldição era até o quê? A 4ª geração. Você já pensou eu ter que pagar pelo pecado da minha tataravó? Porque a maldição ela vai até a 4ª geração. Mas nós vivemos hoje pela graça. Jesus já cumpriu a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele veio para nos trazer a graça imerecida. E através da graça imerecida do Senhor, pela sua misericórdia, é que nós não somos o quê? Consumidos. Jesus veio para trazer a graça. Jesus veio para trazer a misericórdia. E por conta dela é que nós não somos o quê? Consumido. Então declara, Senhor, traz a tua misericórdia sobre a minha vida. E a misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer. Nós estamos no novo amanhecer. Nós estamos nas primeiras horas desse dia. Então declara nesta madrugada. Declara nessas primeiras horas desse dia, Senhor, perdoa o meu pecado. Porque eu vivo pela tua graça. Jesus, tu já levou sobre si os meus pecados. Tu já levou sobre si as minhas transgressões. Então, Senhor, pela tua graça sois salvos mediante a minha fé. E eu estou declarando nessa noite, meu Pai, que sou pecadora, que sou falha, mas perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as nossas falhas, mas, Senhor, usa de bondade para conosco, usa de bondade para com meu irmão, usa de bondade para com a nossa família, usa de bondade para com a nossa nação, usa de bondade para com o teu povo, mas, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, vem nesta noite quebrando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, toda maldição, meu Pai. Ah, meu Pai, ainda que eu esteja na 2ª geração, ainda que eu esteja na 3ª, não importa. O que importa é que o teu filho morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. O que importa é que ele veio para salvar e ganhar os perdidos. Ele veio para trazer a graça e a misericórdia imerecida sobre a nossa vida. Então, Deus, nessa noite traz a tua misericórdia, derrama sobre nós, Senhor, traz a tua graça, em nome de Jesus, Pai, nos livra de toda a maldição nesta noite, porque a tua palavra lá em Romanos capítulo 14, versículo vem dizendo para nós, versículo 6 vem dizendo que é dom, a graça de Deus ela é gratuita sobre a nossa vida. Então, Pai, Romanos diz para nós que ela é de graça e que é mediante a tua graça que nós somos salvos, mediante a nossa fé, meu Pai. Então derrama nessa noite sobre nós, meu Pai. Deus, Ele nos deu poder, amado. Ele nos deu autoridade para a gente expulsar toda a maldição, para a gente expulsar todo o mal, para que nós venhamos repreender tudo aquilo que está ligado com maldição hereditária sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amado, a palavra de Deus diz que tudo o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos no céu será desligado na terra. Então Deus está te dando poder, Deus te está dando autoridade para você nessa noite ser profeta
profeta de Deus, para você ligar nos céus hoje. A bênção sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que toda maldição agora sobre a tua casa, sobre a sua família, venha a ser desligada nos céus e na terra. A palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, vem dizendo que Ele nos deu poder para desligar toda a maldição e ligar as bênçãos do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, amados, liga no céu hoje, liga no céu e desliga. Desliga toda a maldição que foi lançada, proferida, mas diga as bênçãos. Sabe, Jesus, Ele é amor. E Ele mantém a família unida. Ele mantém as bênçãos sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Jesus, Ele veio hoje para ser uma muralha de proteção, para ser o escudo que nós precisávamos para rebater a astuta cilada do diabo. Por isso o Senhor nos deu armaduras, para que a gente venha estar protegido, para que a gente venha estar revertido contra os ataques e a fúria do inimigo. Por isso que a gente tem que estar com o escudo da fé para rebater a astuta cilada do diabo. Diga assim: o Senhor já me deu autoridade, poder para desligar no céu toda a maldição. E Ele me deu poder e autoridade para ligar no céu as bênçãos de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Amados, nós precisamos ter cuidado. Existem famílias unidas fisicamente, mas emocionalmente elas estão totalmente separadas dentro das casas. As famílias não comem mais junto, elas não almoçam mais junto, elas não oram mais juntos, elas não vão mais para a igreja junto, elas não lêem mais a Bíblia junto. Sabe por quê? Porque o individualismo que Satanás tem colocado sobre a vida do povo, o individualismo que ele tem feito dentro das casas tem separado. E isso é uma maldição que é atual. Cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um nas suas redes sociais. É um absurdo, amado. Você está dentro da sua casa e você não chamar pelo filho e o filho diz: ai, manda um zap. Isso já aconteceu contigo? A minha casa é altos e baixos. Às vezes eu grito pro meu filho aqui e aí ele manda um zap. Eu vou lá: não, tu tá dentro de casa, não tem necessidade disso, desce. Vem ver o que eu quero. É assim que tem que ser. Essa maldição tem que ser quebrada também. Porque a modernidade, ela está entrando dentro do lar e está separando as famílias. As famílias fisicamente estão dentro da mesma casa, do mesmo ambiente, mas elas estão separadas por uma maldição que não traz a união da família. Nós precisamos viver pela graça de Deus. Nós precisamos quebrar toda a maldição, porque Jesus, Ele veio para quebrar toda a maldição. E antes nós vivíamos em maldição pela lei, mas Jesus, Ele quebrou. E nós vivemos agora pelo quê? Pela graça. Então, amados, mesmo que a sua família seja uma família sofrida, mesmo que a tua família já tenha sofrido muitas tentações de maldições, eu venho de uma família totalmente desestruturada, eu venho de uma família que eu não tive um pai, eu venho de uma família totalmente assim, os meus irmãos brigavam, sabe, amados? Eu lembro que os meus irmãos brigavam demais entre eles. Mas eu fiz que nem Abraão. Eu tomei posse da promessa de Deus. E hoje a gente consegue viver em paz e harmonia. E eu creio que isso vai para a nossa geração. Sabe, eu fico olhando aqui na minha casa. Eu nunca vi os gêmeos brigarem um com o outro. Eu nunca vi eles brigarem com a irmã dele ou um com o outro. E eu contemplo a glória de Deus nisso, porque eu vim e vi que essa maldição foi quebrada na minha vida, na minha família. E assim vai ser na tua. Talvez você venha de uma família igual a minha. Amados, eu tinha 2 irmãos que pareciam cão e gato. Eles brigavam ao ponto, às vezes, de pegar a faca. Eu não tenho vergonha de dizer. Mas hoje eu olho e eu vejo que Deus quebrou essa maldição e vai quebrar. Quantos de nós estamos vivendo isso? Quantos de nós viemos também de uma família que foi assim e que Deus quebrou e que você olha lá para trás a geração, aquilo que sofria, o espírito da miséria, você comia mal, você só vestia a roupa que dava para você vivia uma vida de dificuldade e Deus hoje você te dá a oportunidade de sentar à mesa e comer, você tem a oportunidade de comprar uma roupa para você. Foram maldições que foram quebradas e a gente nem tem percebido. Entenda uma coisa, não aceite mais maldições na sua casa. Vamos quebrar isso. Vamos orar nessa noite e quebrar toda a maldição e fechar as brechas nessa noite.
Porque Deuteronômio, no capítulo que nós lemos, 30, 19, diz que está nas nossas mãos o poder de escolher se nós queremos bênção ou maldição, se nós queremos vida ou se nós queremos morte. Então, amados, vamos orar? Vamos dobrar o nosso joelho. Eu não vou poder dobrar o meu aqui, mas se você puder, dobra o teu joelho aí onde você está. Você sabe qual é a maldição que precisa ser quebrada na tua casa, na tua família, não sabe? Então vamos orar agora, para que Deus venha quebrar toda a maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai amado, Deus de poder e glória, nesse momento, Pai Santo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, que tu venha sobre cada lar, cada casa aqui, cada família representada. Pai, vai perdoando todos os nossos pecados. Vai tirando todo o jugo, toda a condenação, Pai, que nós colocamos de fardo, de jugo sobre a vida de pessoas, assim como nós temos colocado na nossa. Nós somos tão falhos quanto essas pessoas. Nós erramos também como essas pessoas. E, Pai, nessa noite nós entendemos e compreendemos que na hora da raiva, na hora da ira, nós lançamos palavras de raiva. Pai, quando isso for acontecer na nossa vida, faz a gente beber água. Faz a gente tomar um copo de água, Pai, engolir a raiva, a ira. Faz a gente engolir aquilo que a gente ia proferir na nossa boca. Mas, Senhor, nós proferimos nessa noite palavra de bênção, que o nosso coração venha estar cheio da tua unção, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Para que quando a gente venha abrir a nossa boca, ainda que nós queiramos falar alguma coisa, mas que a gente venha ter domínio próprio, Senhor. E que da nossa boca não venha sair palavras malditas, mas que venham sair palavras de bênção, meu Pai. Ah, Pai amado, quebra nessa casa, Senhor, a palavra maldita, a maldição do vício, da bebida. Ah, meu Pai, desse espírito chamado Zé Mulamba, desse espírito, Senhor, chamado Pombagira. Ah, decantarabassuri manaia. Meu Deus poderoso, vem nessa noite, Senhor, quebrando as correntes, vem desfazendo, Senhor, os laços, vem desmanchando o nó, meu Pai. Mas nesta noite toda palavra lançada, proferida, adquirida, herdada, toda maldição, Senhor, lançada contra a nossa casa, a nossa família, meu Pai, em nome de Jesus, quebra na nossa geração, alcança, Senhor, a nossa graça, a nossa família, até 1000 gerações, meu Pai. Mas nesta noite, meu Pai, vai quebrando, Senhor, toda a maldição da miséria. Essa casa, Senhor, vai ter abastança. Essa casa, Senhor, entendeu hoje que pobreza, Senhor, é maldição. Então, Pai, quebra agora todo espírito da pobreza. Vai tirando a maldição, Senhor, da pobreza, da miséria. Vai tirando, Senhor, toda a maldição, Senhor, do alcoolismo, do vício, das drogas. Em nome de Jesus, meu Pai, vai, Senhor, quebrando toda a maldição nesta casa, nessa família. Visita, Senhor, o pecado da nossa primeira geração nessa noite. E nós rejeitamos, Senhor, o espírito da contenda, da divisão, da separação, da rejeição, da miséria, da pobreza, meu Pai. Mas nesta noite, Pai, vem trazendo para nós, Pai, a paz, a alegria, a bênção do lado dos céus e da terra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Transforma, Senhor, toda a maldição em bênção. Porque lá no livro do Gênesis, capítulo 50, meu Pai, versículo 20, tu vem dizendo que toda palavra de maldição tu transforma em bênção. Então, meu Pai, nesta noite, toda palavra de maldição que foi lançada na nossa casa, na nossa família, na nossa geração, nas nossas gerações antepassadas, em nome de Jesus, Pai, quebra nesta noite. Mas que a palavra nesta noite na nossa vida seja que nós sejamos bênção, que nós sejamos profeta, que nós venhamos ser profeta de Deus e liberar nesta noite, que venha a paz, que venha o amor, que venha a saúde, que venha a provisão da bênção financeira, que venha a convenção, que venha a restauração desse casamento, que venha a libertação desse filho, dessa filha, que esse filho vai se reconciliar e que esse marido vai voltar para casa. Pai, nós liberamos agora a palavra de bênção, nós estamos transformando tudo aquilo que o inimigo botou de maldição sobre a nossa vida em bênção, em bênção.
em bênção em nome de Jesus, Pai. Recebe a nossa oração nessa noite. Recebe o teu poder e a tua graça sobre nós. Pai, aonde tiver alguém agora, nesta live, assistindo, ou vá assistir, não importa o dia e a hora. Fecha teus olhos agora, porque aonde tiver maldição agora, na tua geração, você vai começar a sentir agora correntes cair. Tem pessoas que vão ouvir barulho de corrente caindo. Tem pessoas que vão ouvir corrente caindo. Tem pessoas que vão ouvir algemas se abrindo. Tem pessoas que vão começar agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, vai tocando agora, vai repreendendo agora. Aonde tiver agora o filho, a filha, o esposo, a esposa, o sobrinho, a sobrinha, a mãe, a parentela, os irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aonde tiver prisões, elas correntes, maldição agora vai desfazendo na vida desse homem, dessa mulher. Pai, eu quero que eles sintam o poder da tua glória descendo sobre esse lugar. E a casa que está sobre maldição começa a marchar dentro da tua casa. Começa a entrar no mistério agora. Eu vejo duas mulheres entrando no mistério. Eu vejo duas mulheres marchando dentro desta casa. Vai repreendendo agora. Vai dizendo assim para você que está marchando, para você que está falando em línguas, para você que está sendo impactado pela palavra e o Espírito te toca nesta noite. Vai declarando assim através da palavra profética: a minha casa é bênção, o meu lar é bênção. Vai repreendendo agora todo o espírito da contenda, da miséria. Vai repreendendo agora todo o mal da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, essa pessoa que está marchando, está bradando, vai dizendo assim: eu repreendo toda a palavra de maldição lançada. Pode ser lançada por parente, por mãe, por irmão, por inimigo, meu Pai, porque na hora da raiva as palavras são liberadas. Mas, Senhor, nós anulamos e tiramos todo o jugo que está sobre a vida dessas pessoas. Nos abençoa, Pai, com as ricas bênçãos dos céus e da terra. Que nessa noite seja noite de milagre na casa do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor venha nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga receba. Aquele que crê, tomar posse em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu bebo uma água, glorifica aí na tua casa. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém? Quantos receberam essa palavra nessa noite? Quantos tiveram a certeza que toda a maldição foi quebrada na nossa família e nos nossos filhos? Na nossa família não vai ter separação. O casamento vai ser até que a morte separe. Amados, na nossa família, o espírito do Zé Pilinta acaba hoje. Porque nós determinamos e nós tomamos posse desse milagre. Amém? Glória a Deus. Quantos receberam essa semana de oração, milagres e bênçãos? Quantos têm testemunho para contar? Amado, eu fiquei impressionada de quantos testemunhos chegaram no meu privado hoje. Pessoas que... Teve gente que vomitou muito ontem. Pessoas que corrente, porque as mãos, algemas foram quebradas. A pessoa dizia assim no áudio: pastora, a minha mão mexia tanto e eu sentia como se estivesse tirando algo do meu braço. Pessoas que foram curadas. Pessoas que... Foi maravilhoso, amado. Foi uma semana gratificante. Saber que Deus está operando aí onde você está, através dos testemunhos, me incentiva a cada mês sentar aqui. Mesmo chegando num dia de cansaço, como eu estou hoje. Mas eu estou aqui, renovada pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Que essa semana de oração venha trazer frutos para a tua vida. Que você tenha plantado essas sementes, 5 noites, 5 sementes que você recebeu. Que você vai ver o fruto permanente. E eu quero profetizar mais uma vez nessa noite, que você vai viver os melhores meses de novembro e dezembro do que tu já viveu até aqui na tua vida. Você crê? Toma posse em nome de Jesus, amém? Mas quem quer ganhar o vidro de óleo, vamos lá sortear. Quem quer ganhar, declara aí quem quer ganhar. Diga aí, bora animar essa live. Enquanto você tá falando aí, eu quero mandar desde já um abraço para Jaqueline, para minha sobrinha. A Jaqueline é um testemunho, amado. Você que tá com a gente desde o início do ano, desde o início das lives,
Você sabe o que Deus profetizou na vida da Jaqueline. O que foi falado aqui se cumpriu e tudo que o Senhor falou está se cumprindo, não é, Jaqueline? Ele levantou teus pés da tua cidade, tirou tu de perto da tua parentela, né? Te levou para bem longe, para que maldições na tua vida fosse quebrada, para que a tua vida fosse restaurada. A Jaqueline tem muitos testemunhos lindos do que Deus fez na vida dela, de palavras que foram liberadas. E a Jaqueline, tudo que Deus falou aconteceu para a glória de Deus. Eu sei, amada, é tanto testemunho que nós temos aqui, não é? Eu gosto de falar da minha sobrinha porque elas não vão me processar, eu creio. A Vanessa, minha sobrinha, que não podia ter filhos, todas as vezes ela só pedia oração para engravidar e eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou dizer para ela? Eu não sou Deus. Como é que ela está pedindo para me orar por isso? Eu não posso abrir a minha boca e falar da carne. Mas um dia Deus me tomou de uma forma tão sobrenatural nessa live. E Deus me usou para dizer para ela que naquele dia Deus estava abrindo a madre dela. Que antes que o ano acabasse ela ia estar com Isaac no colo. E ela está com Isaac. O ano não acabou. E ela está com Isaac no colo, para a glória de Deus. Mas quem ganhou, olha, gente, é de Deus, viu? Quem ganhou meio litro de óleo, tá? Não sei se dá pra você ler aqui, ó. Ela tá no Instagram, não sei se ela tá no Facebook, mas é uma pessoa que eu conheci tem 2 semanas. Na realidade, eu falei assim a primeira vez num congresso de mulheres. Mas eu tive a oportunidade de ir até a cidade dela pregar na igreja deles agora, lá no Marajó. Quem ganhou o vidro de óleo foi a pastora Neiva. E, para minha surpresa, ela falou algo naquele dia para mim, que ela estava fazendo a escola de casais, eu não lembro disso, amados. E ela está aqui online, ela pode dizer foi verdade o que a pastora está falando. E ela falou para mim que quando a Glaciane, que eu só chamo de Gal, falou para ela me convidar para ministrar na igreja dela, no congresso de mulheres, ela falou que ela já me conhecia. E quando ela era aluna do Oscar e da Simone, lá na escola de casais, eu entrei lá na sala para pegar alguma coisa ou falar com a Simone e eu profetizei na vida dela algo. Na vida dela e do marido dela, que hoje eles estão vivendo o cumprimento dessa promessa da palavra que foi liberada naquele dia. Eu lembro, eu confesso que eu não lembrava da pastora Neiva nem do pastor Rogério. Eu não os conhecia porque eu só entrei na sala para pegar algo e Deus me usou para eles. E eu tive a oportunidade, assim, a gente foi muito bem recebido. É uma mulher de Deus, deu para sentir. Uma mulher que se esforça com o marido pela obra e Deus vai dar grandes frutos. Então, pastora Neiva, não sei se ela está no Facebook ou no Instagram, eu gostaria de saber qual é a cor do óleo que a senhora quer. Nós temos as 7 unções. Você diz, pastor, eu quero vermelho, que é quebra de maldição. Eu quero o azul, que é para cura. Eu quero a canela. Deixa eu ler aqui, amado. Para ela poder escolher, a gente já vai dar a bênção apostólica e encerrar. Pastora, nós temos a mirra. A mirra, ela é para... Meu Deus, a letra é tão pequenininha. Mas tem mirra, tem o bálsamo, tem a cássia, tem a canela, tem a rosa de Saron, aloés e o nardo, tá? Qual é a cor que a senhora quer o óleo? Diga aí, pastora Neiva, que eu vou separar e quando a Gal vier, ou a senhora vier para a reunião de pastores, ou alguém vier, eu mando para a senhora. Qual é a cor que a senhora quer? Lu, olha aí para mim qual é a cor que a pastora Neiva quer o óleo. Quem ganhou o óleo foi de Deus, né? Porque toda semana a gente sorteia uma Bíblia. Eu creio que a pastora Neiva deve ter muitas Bíblias. Amém? Eu vou sortear agora a visita na sua casa. Amém? Dona Maria?
quarta-feira. Se prepare, porque a senhora foi sorteada mais uma vez, Dona Maria Felenina. Então, quarta-feira eu vou estar visitando a casa da Dona Maria e vou estar levando esse óleo das 7 unções para ungir e consagrar a casa dela, amém? Mas vamos orar encerrando esse elo da campanha. Desde já eu quero agradecer. Foi mais um mês, mais uma semana que nós conseguimos. Isso mesmo, Eliane. A Eliane está aí abençoando, né? A ganhadora. Eu acho muito legal isso. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Quantos receberam milagre? Quantos tomam posse? Amados, vamos orar pelo pão, né? Estava esquecendo de orar pelo pão. Amém? Para quem está entrando a primeira vez, esses pães aqui, você vai dar um pedaço para o irmão, para o vizinho, para alguém que você quer que ele seja abençoado na vida financeira, tá? Eu conheço uma pessoa que ela compra uma saca de pão, amado. E para cada membro da família dela, quando a gente unge e consagra, ela dá esse pão. Amém? Vamos consagrar? Pai, nós consagramos e ungimos agora. Graças te damos, Senhor, por esses pães. Que eles venham se multiplicar como foi na multiplicação dos pães e peixes. E que eles venham ser um som de prosperidade da vida de todos aqueles que receber. Que seja para botar na carteira, no armário, na geladeira. Aonde esse pão for colocado, que haja uma unção de prosperidade. Nós ungimos e consagramos cada pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pegue um pedacinho desse pão, só um pedacinho, e coma. Eu vou comer o meu só depois que eu estou falando. Na verdade, eu vou guardar o meu para comer amanhã, porque eu estou num propósito e eu não vou poder ingerir nada agora. Mas amanhã eu como o meu pedacinho de pão, amém? Vamos orar pela água. Senhor nosso Deus Pai amado, nós consagramos cada copo de água, que essa água venha ter o poder do céu para sarar, curar e restaurar vidas e a nossa família. Onde essa água tocar, seja para lavar roupa, no alimento, para o suco, para beber, para limpar a casa, que os sinais e os prodígios aconteçam. Pois eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Vamos orar, encerrando o elo. Amados, sou muito grata pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe. Coraçãozinho para vocês. Dá o teu glória a Deus. Para você que compartilhou, obrigada. Outras vidas foram alcançadas através do teu compartilhamento. Missionário só não é aquele que vai para a missão. Missionário é aquele que compartilha também a obra de Deus. Amém? Ainda dá tempo de você compartilhar e levar essa mensagem de quebra de maldição, porque hoje praticamente foi uma aula, não foi uma pregação, porque hoje nós aprendemos muita coisa sobre maldição hereditária e que Deus quebrou na nossa casa, na nossa família, amém? Pai amado, Pai Santo, obrigada pelo mais um elo dessa campanha, por mais uma semana de oração, pelo 10º mês, Senhor, da nossa campanha. Abençoa cada pessoa aliançada nesse propósito, aqueles que estão entrando, aqueles que vão estar conosco, Senhor, até dezembro nesse propósito, Pai. Abençoa as vidas, a família, a casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai e o Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Abraço, pastora Nidene, pastora Fátima Cordeiro, pastora Niva, pastor Rogério, Rafael Oliveira, a Rita, a Fátima Lira, a pastora Neiva, pastora, um abraço para todo mundo do Marajó, Ilha do Marajó, no Jubi. Eu não sei qual é o óleo, a cor do óleo. Coloca aí para mim ler, pastora, qual é a cor do óleo que a senhora quer, que eu quero mostrar aqui rapidinho. Dá para a senhora colocar? Coloca aqui no Facebook, eu vou ler. Alguém coloca aí se ela já escolheu a cor do olho que ela quer. Coloca aí pra mim, gente, só pra mim pegar aqui, tá? Qual é a cor do óleo, pastora? Ela tá aqui no Facebook. Qual é a cor do óleo? Amém? Canela, tá? Pegando aqui, ó, esse óleo é da pastora Neiva. A unção de canela, a benção pro lar. Amém? Pastora, faça uma campanha de família na sua igreja e entregue para cada membro que participar. Essa campanha faça sobre família no altar. E aí a senhora vai levar esse óleo para o altar. Faça uma campanha de 7 dias,
ou 7 semanas, uma vez por semana, e pegue esse vidro de óleo e encha frasquinhos e entregue para aqueles que participarem dessa campanha, porque a senhora vai ver o que Deus vai fazer nas famílias do Jubim. Vai ter restauração, casamento restaurado, vai ter casamento, só faça o que Deus está mandando. Deus mandou lhe falar isso. Pegue esse óleo de canela e faça uma campanha, Minha Família no Altar de Deus. E aí a senhora vai entregar esse óleo, um frasquinho, daqueles vidrinhos pequenininhos, e entregue para cada família que participar, para que essa igreja, todas as famílias, venham ser restauradas em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Para você que está no Instagram, aperta esse coraçãozinho aí, dá o teu amém, compartilha também. Para você que está no Facebook, que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo reine no nosso coração. Que a paz de Cristo reine no nosso coração, amém? Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, no Pão Diário, no Facebook e no Instagram, amém? Fique com Deus.